Vamos em pé para nós lermos 3 versículos em reverência à santa e poderosa palavra de Deus. O pastor Alexandre está dizendo que tem gente também do Mato Grosso do Sul, Estados Unidos. Glória a Deus. Passando um dia com Jesus, ou fazendo uma viagem com Jesus. Nós vamos voltar para o Evangelho segundo escreveu Marcos. Hoje eu não vou me deter falando sobre Marcos, porque eu falei na semana passada muita coisa sobre Marcos, que é o João Marcos, né? Que foi ruimzinho no início, no final foi bom, né? E muita coisa nós aprendemos a respeito dele. Hoje eu quero levar vocês ainda, mantê-los dentro do barco. Nós vamos entrar no barco e vamos voltar para o lado oeste, né, do mar da Galileia. Está escrito assim, capítulo de número 4, o versículo de número 35 e o 36, só para a gente relembrar, capítulo 5, 1, depois o capítulo 5, 19 e 20, e depois o 21. O 4:35 diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco. Assim como estavam no barco, e havia também com ele o que? Outros. Agora capítulo 5, versículo 1. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. Agora o 19 e o 20. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Agora o versículo de número 21, e aí a gente já vai deixar vocês se sentarem para a gente ir para a palavra, para o comentário. Vamos lá juntos? 1, 2, 3. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Assente-se com a sua Bíblia aberta. Meus irmãos, preste atenção aqui. Eu estou vendo muitos jovens lá atrás. Se vocês viessem para cá, eu, se eu fosse a Laura, fazia um arrastão aí, né? Arrastava todo mundo para cá, né? Sentasse mais à frente aqui. Vamos lá. Meus amados, vamos para a palavra de Deus. Esse bom grupo que está aqui, mais quase 150 que já estão online aqui conosco na internet. Vamos lá, olha para cá. Nós estávamos falando sobre João, o Evangelho de João, que João é um historiador, né? Perdão, que Marcos é um historiador, João Marcos, que ele escreveu para os cristãos de Roma, para os romanos. Nesse Evangelho de João, Jesus é servo, ele tem a força do boi. Nós ensinamos para os irmãos que em Mateus ele é rei, Marcos ele é servo, Lucas ele é homem perfeito e João ele é Deus. Não vou repetir para não ficar cansativo, e os irmãos já sabem disso que nós estamos sempre falando. Quem é frequente aos estudos bíblicos e às escolas bíblicas dominicais. Muito bem. Esse evangelho agora está nos mostrando Jesus dando uma série de parábolas na beira do mar. A partir do capítulo de número 4, Jesus falou na parábola do semeador, Jesus falou a parábola da candeia, Jesus falou a parábola da semente, no capítulo 4, Jesus falou a parábola do grão de mostarda, e no versículo 35 do capítulo 4, que eu chamei a atenção dos irmãos, eu até pedi vocês para repetirem. Por quê? Jesus está ministrando na beira do mar, tem uma multidão talvez de 10.000 pessoas, e eu pedi vocês para repetir a seguinte frase: do nada, né? Lembra que eu falei assim? Do nada. Jesus está lá e de repente, do nada, Jesus falou: vamos do outro lado. Aí ele convida os seus discípulos, e eu chamei a atenção dos irmãos para o versículo de número 36, que é muito interessante, que ele, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava.
Eu disse para os irmãos que não deu nem tempo de ninguém tomar banho, ninguém mudar roupa, ninguém trocar, ninguém ajeitar nada. Do jeito que eles estavam, eles foram. Por quê? Era uma questão urgente. Aí Jesus entra no barco com eles, acontece uma tempestade naquela noite, vocês sabem, e eu mostrei para vocês que este fato aqui está registrado em 3 evangelhos. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 18 ao 26. Está registrado em Lucas, do 8, 22 em diante ali, capítulo 8. Está registrado em Marcos, capítulo de número 4, capítulo de número 5. Esse episódio da travessia do mar e de 3 problemas que Jesus resolveu. Primeiro problema, problema do gadareno. Segundo problema, problema da filha de Jairo. Terceiro problema, problema da mulher do fluxo de sangue. Na realidade não foram 3 problemas, foram 4, porque Jesus resolveu o problema do mar também, porque Jesus acalmou o mar, ok? Então eu mostrei isso para vocês. E eu não sei se os irmãos se lembram, que eu falei um detalhe que só Marcos falou, porque Marcos parece que tinha um pouquinho de detalhes, assim, algum senso de... porque ele era um historiador, ele era, ou melhor, um cronista. E o cronista, ele às vezes amplia a história para dar uma visão mais ampla da história, né? Então o que Marcos falou? Marcos foi o único que falou que Jesus estava deitado em cima de uma almofada. Mateus não falou sobre a almofada e nem Lucas falou sobre a almofada. Marcos falou que Jesus estava deitado sobre uma almofada, né? Ele registrou esse detalhe, são detalhes interessantes aí do texto. Muito bem, Jesus pisa do lado de lá. Eu contei com riqueza de detalhes como é que vivia o gadareno. Vocês se lembram como vivia o gadareno, não é verdade? Vamos relembrar? O gadareno vivia no cemitério, o gadareno andava nu, o gadareno feria-se com pedras, o gadareno era amarrado com correntes e quebrava as correntes, o gadareno uivava como uma besta fera. Uma outra coisa sobre o gadareno não parava, o gadareno não tinha... Ele não assentava como vocês estão assentados aqui, ele andava dia e noite. E outra coisa, o gadareno não podia ter convivência com a família, por causa do seu quadro, por causa do seu estado. Como assim, pastor? Mas o senhor sabe se ele tinha família? Jesus falou, vai e diga para os seus, depois que ele estava liberto. Quando a Bíblia diz que ele vai e diga para os seus, isto é, para a sua família. E a prova de que Jesus havia operado o grande milagre nele, preste atenção, porque ele andava dia e noite. Depois que Jesus o libertou, diz o texto que ele estava sentado. Número 2, depois que Jesus o libertou, ele estava vestido, estava de roupa. 3, depois que Jesus o libertou, ele estava em sã consciência. Porque uma pessoa endemoninhada, a própria palavra endemoninhada, você pode ver que tem uma palavrinha do ninho aí. É que a pessoa está sendo um ninho, lugar que os demônios estão dominando. Então ele não tinha o controle lógico e raciocínio da sua, um raciocínio lógico da sua cabeça, a razão. Ele não tinha essa razão. Ele ia onde o demônio levava, ele falava o que o demônio quisesse que ele falasse. Então agora Jesus o liberta, você vai olhar só aqui, ok? Jesus o liberta, e quando Jesus o liberta, ele quer entrar com Jesus no barco. Agora o que eu quero reprisar com você é que Jesus chegou do lado de manhã, ok? Libertou aquele gadareno no período não sei quanto tempo do dia. Depois que Jesus o libertou, Jesus vai entrar no barco, o gadareno resolve entrar com ele também no barco. Jesus não deixou. Jesus falou com ele, ó, você pode voltar, não tem negócio de andar comigo não. Você vai testificar do que eu fiz para você. Vai e conta para os seus, a sua família, tudo que eu fiz por você. Eu vou abrir um parênteses aqui para dizer, mas eu não sei se hoje tem acontecido isso. Mas há anos atrás, quando alguém aceitava Jesus e começava a ter uma experiência com o Senhor, a primeira coisa que ele tinha vontade é de contar para os familiares o que Deus estava realizando na vida dele. Contava, ó, Deus fez isso comigo, Deus fez isso comigo, Deus operou isso comigo, Deus está fazendo isso na minha vida, Deus está mudando a minha vida, né? E as pessoas vão notar, ó, você está diferente, o que aconteceu com você? Se perguntasse ao gadareno, ele ia dizer, o homem atravessou do lado de lá, veio do lado de cá,
e me libertou, por isso que eu estou desse jeito. Quem pode dizer um amém? Aí Jesus manda. Quando Jesus manda, o versículo de número 20, que o Aloysio já está colocando na tela, diz o seguinte, que ele foi, quer dizer, deixou Jesus, Jesus entra no barco, ele deixou Jesus e começou a anunciar não só para a sua família, mas em Decápolis. E eu mostrei para os irmãos que Decápolis era um conjunto, uma confederação de 10 cidades que ficava naquela região do Mar da Galileia. Mar da Galileia, se você quiser falar Mar da Galileia, você pode falar Mar da Galileia, você pode falar Lago de Genezaré, você pode falar Lago de Tiberíades, né? Não vamos entrar em detalhes, mas na realidade ele não era um mar, mas ele era um grande lago, não é verdade? As águas que descem do Hermon, derretia do gelo, formava pequenos vadis, que é pequenos rios, né? Olha lá, olha o Mar da Galileia, olha aí, quando eu atravessar o Mar da Galileia, olha para você ver, Jesus, Aloysio, obrigado, atravessa o Mar da Galileia. Quando ele chega, aí nessa cercania tinha 10 cidades por ali afora. Ano passado a gente atravessou o Mar da Galileia, né? E cantamos lá dentro do mar, foi muito legal e tal. Então agora, o que acontece? É isso que eu quero que entre na sua cabeça essa noite. Porque eu anotei aqui que Jesus foi do lado de lá só por causa dele. Não vou repetir, só por causa dele. Aí, irmãos e irmãs que me ouvem aqui dentro e que me ouvem pela internet, não dá para calcular o que Jesus é capaz de fazer por causa de uma vida. Por isso que no reino de Deus não há investimento que não tenha proveito. Eu quantas vezes fui em cultos, eu, Eunice e os meninos só. Eu estava contando essa semana, quando eu e Eunice, a nossa congregação lá era assim de gente, ó, assim de gente. Eu, Eunice, Rafael, Gustavo e Fernanda. Assim, ó, de gente, 5 que ia de lá, no meu filho de 147. Chegávamos lá no córrego do Leitão, na casa do irmão Zeca, você lembra disso? Lembra como se fosse hoje, um fogão de lenha no canto, a irmã Diomara sentada perto do fogão, a Maria não era evangélica ainda, encostada na boca do fogão assim, aquecendo, que era muito frio, o Zeca sentado assim num degrauzinho com a mão no rosto assim, e o Elias, que era o líder da igreja católica naquele córrego, em pé, porque o Elias estava lá, já interessado na Maria, né? Em namorar a Maria, então ele participava do culto também, não é verdade? Não é bom assim? Rapaz, quando está namorando, vai em culto, não é verdade? Anda de bicicleta, enfrenta a chuva, busca manga de madrugada para a namorada, né, Eunice? Uma vez eu busquei manga para ver se a Eunice queria casar comigo, né? E tal. Cobre minha cara com o teu sangue, né, Eunice falando. Então, o Elias em pé, olha para cá para você ver. E eu, mas Eunice, toda quarta-feira no irmão Sudário, outra quarta-feira no irmão Zeca. Só a irmã Diomara de crente. E a gente levava ceia só para ela. E pregava, ia com a mão no rosto assim e balançava a cabeça assim, é mesmo. Bom também, né? E tal, mais ou menos igual a gente mineiro fala. Mas a semana passada, uns 30 dias atrás, eu recebi um telefonema do Elias. Ele falou, pastor, o senhor tem vaga aí segunda-feira, dia 8 de maio, se eu vim pregar numa congregação aqui? Porque eu fui consagrado a presbítero. Aleluia, você está entendendo como é que é o negócio? Então Jesus foi do lado de lá por causa de todo o investimento que você faz na obra de Deus. Essas meninas estão tirando 100 dias da vida dela, deixando o Sul, menino, que é quase outro país, né? O Santa Catarina, daí Rio Grande do Sul e Curitiba, né? E o Paraná, deixando para vir aqui. Uma vida que vocês for transformada através da vida de vocês, já valeu 100 dias de vocês aqui. Porque Jesus atravessou o mar e foi do lado de lá por causa... Você é capaz de calcular o que Deus pode fazer através de você por causa de uma vida? E você que está aqui esta noite consegue lembrar como é que Deus te alcançou? Oh, glorificado seja o nome de Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória, aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus, Ele está aqui. Eu sinto Ele aqui. Eu não sei o que Ele fez para te alcançar, mas vamos lá. Mas que Ele fez. Então agora Jesus resolve o problema do gadareno. Jesus podia ter ficado do lado de lá, porque daí a pouco uma multidão ia chegar mesmo para ficar perto de Jesus. Só que Jesus agora também, do nada, diga comigo, do nada, entra dentro do barco e volta para o lado onde eles estavam.
que você entende? Que ele foi do lado de lá e voltou só por causa do gadareno. O missionário Jesus foi do lado de lá só por causa do gadareno. Ai, que vontade de chorar. Oh, glória. Você não consegue calcular o que Deus é capaz de fazer por causa de uma vida. Por causa de uma vida, por causa de uma pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, Jesus entra no barco e volta. Agora, irmãos, hoje eu estava lendo durante o dia, mesmo lá na reunião da convenção, eu folheei a Bíblia assim, me chamou muita atenção o versículo 4:36. Coloca de novo, Aloí, 4:36 e 5:21. Veja bem, 4:36 e 5:21. E Jesus tendo ouvido, 4:36 primeiro, 4:36. E ele deixando a multidão, repita a palavra comigo, multidão. Agora, 5:21. E passando Jesus num barco outra vez, ajuntou-se o que, irmãos? Irmão, multidão de cá, Jesus deixa, vai do lado de lá, liberta o gadareno, volta, tem uma outra multidão esperando. Irmão, porque no lugar que Jesus está, a presença dele, por isso que a nossa mensagem tem que ser centrada nele. Por isso que aqui tudo é ele. Agora presta atenção, você me perguntaria, mas pastor, por que ele voltou do lado de cá? Para quê? Por causa da multidão? Aí eu vou chamar a sua atenção para o versículo de número 22. Versículo de número 22 do capítulo 5 diz assim: e eis que chegou onde, irmãos? No meio da... Diga comigo, chegou no meio da multidão. 1, 2, 3. Chegou no meio da multidão um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Agora eu queria chamar a sua atenção para uma coisa, por duas palavras. Primeiro, o que era uma sinagoga, porque a gente via falar nesse negócio de sinagoga. O que é sinagoga? Sinagoga. Eu mandei uma fotozinha para o Luí, eu acho que dá para colocar lá. É o seguinte, você sabe que um templo em Jerusalém era o lugar de adoração. O templo era o lugar central de adoração. O templo construído por Salomão, depois reformado por Herodes. Ali está a foto como se fosse uma maquete de uma sinagoga. Está vendo? Era como se fosse um templo, uma assembleia, lugar do povo do reunir. Eles reuniam ali todos os sábados. Aí a pergunta é, por que eles construíram várias sinagogas? Por quê? O lugar de adoração era realmente em Jerusalém. Só que para você vir, por exemplo, da Galiléia, da cidade de Cafarnaum, da cidade de Nazaré, até Jerusalém, demorava 12 dias passando, 7 dias passando por Samaria, a pé. Se você fosse pela costa do Mediterrâneo, passando por Jope, você demoraria aproximadamente 12 dias. Então o que eles fizeram? Fizeram sinagogas, lugar para o povo adorar. Só que uma vez por ano, todo judeu tinha que ir em Jerusalém, para cumprir, uma vez por ano. Mas ali era o lugar. E estas sinagogas, elas tinham os líderes, os dirigentes. E um desses dirigentes era esse tal de Jairo. Esse homem era príncipe das sinagogas. Eu não sei, Aloy, se você conseguiria colocar aquela foto que eu estou nela. E nós fomos eu acho que foi Nazaré, esse lugar aí que a gente estava. Eu acho que foi Nazaré, sim. O Aloísio vai colocar. O pastor Jânio está ali, no resto de uma sinagoga, onde tem um púlpito, e eu estou com um rolo da lei na mão ali. Isso aqui foi em março do ano passado. Que a gente fala e prova, né, irmão? Tá bom? Os irmãos estavam conosco, um grupo, né, estava conosco. Ali é um rolo da lei, na sinagoga de Nazaré. Não é 100% que Jesus esteve naquela ali. Mas tudo bem, vamos voltar. A Bíblia diz que Jesus mesmo em Nazaré entrou numa sinagoga, leu o rolo do livro de Isaías, capítulo 61, que nós conhecemos. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, colocar em liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e tal, e anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, que está escrito lá no livro de Isaías. Jesus não falou, Jesus parou até o ano aceitável do Senhor. É um detalhe interessante. O profeta Isaías
disse, anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Quando Jesus leu em Nazaré, em Lucas capítulo 4, Jesus só falou até aí, anunciar o ano aceitável do Senhor, e parou, porque naquele momento Jesus estava vindo na dispensação da graça. O dia da vingança é quando ele vier como juiz. Mas agora ele veio anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém, irmãos? Isso é interessante isso aqui, hein? Isaías 61 com Lucas capítulo 4. Muito bem. Diz-nos o texto que eles queriam pegar Jesus lá dentro da sinagoga. Diz a Bíblia que Jesus disse assim, olha, é verdade que nenhum profeta tem honra na sua própria casa mesmo, não é valorizado não. Saiu no meio do povo, foi para um monte chamado Monte do Precipício, eu procurei achar a foto ali, e eles queriam precipitar Jesus por uma montanha abaixo. Aí Jesus escapou, não fizeram nada. Mas a sinagoga era o lugar de reunião. Voltemos para a sinagoga. Quando Jesus está do lado de cá, na região de Cafarnaum, desce do barco, tem uma grande multidão esperando Jesus. E aí no meio dessa multidão aparece um homem por nome Jairo. Olha a diferença desse homem para o gadareno, irmão. O gadareno morava no cemitério. O gadareno andava nu. O gadareno uivava. O Jairo é rico. O Jairo é líder. O Jairo é chefe. Não sei se você está pegando. É que Jesus, ao invés de ir para o lado de lá só por causa do miserável, ele veio para o lado de cá porque tinha alguém também, porque ele não faz acepção de pessoas. Nós é que fazemos acepção de pessoas. Eu gosto do Gerson, não gosto do Manel. Eu gosto do Manel, não gosto do irmão que veio de Belo Horizonte. Gosto do Marco, não gosto da irmã. Não, Jesus não, ele atende o gadareno e ele vem para o lado de cá. Agora eu vou te chamar a atenção que isso aqui caiu a ficha hoje, hein? Caiu a ficha, a primeira vez que eu estou falando isso aqui num púlpito e numa pregação, que eu aprendi isso hoje. Você acha que o Jairo saiu empurrando para lá, dá licença aqui que eu quero conversar com o mestre, dá licença, sai da frente aí, faz favor aí. Aí você acha? Eu acho que como ele era chefe da sinagoga, respeitado, quando ele pisou na região que Jesus estava, o pessoal, com licença, o Jairo chegou, dá um espaço aí para ele passar, abre um espaço para ele passar, porque ele era chefe, ele era liderança, e a turma já estava, olha para cá, de olho em Jesus, porque os fariseus, aquela turma toda da sinagoga, Jesus chegava batendo de frente. Jesus curando dia do sábado, Jesus operando milagre, Jesus atendendo leproso, Jesus atendendo gente com endemoniado. Aquele povo estava pirado, mas agora apareceu lá um tal de Jairo, que era chefe, mas tinha um problema em casa, porque o problema é ele não escolhe lugar para chegar. Ele chega em quem mora na favela, mas ele chega em quem mora na metrópole. Ele chega em quem mora naquela região mais simplesinha da casa, mais simples, coberta de lona, mas ele chega em quem mora na ilha de Manhattan, em Nova York. O problema chega, e agora eu tenho um homem chique que estão abrindo caminho, eu estou frisando que eles estão abrindo caminho para ele, eu imagino que eles estão abrindo, dá licença que o Jairo chegou, e aí me chama a atenção que esse homem grande, esse homem poderoso, esse homem rico, esse homem liderança, ele tem uma atitude que me quebra. Diz a Bíblia que ele prostrou. Eu vou repetir, diz a Bíblia que ele prostrou. Vou falar porque é palavra de Deus para o seu coração. Esse homem prostrou-se porque esse homem tinha um problema para resolver. Muitas vezes Deus usa a situação para nos julgar para os pés dele. Gente, nariz empinado, grande, Deus prepara uma situação e daí a pouco ele está prostradinho lá, o chefe na sinagoga, dobrando de joelho diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Levante sua mãozinha comigo e adore o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 30 segundos para você prostrar-se, não com o corpo, mas com a alma diante dele. Adore ele um pouquinho. A gente está viajando com ele, a gente já chegou do lado de cá. Fala alguma coisa de adoração a ele. Eu vou dar 30 segundos para você e ele. Opa, eu sinto a graça, o ambiente dele aqui. Ele
e ele diz para o Senhor Jesus, capítulo 4, versículo 22, ele prostrou-se aos pés de Jesus, todo mundo saiu, ele está prostrado, e agora no 23 ele derrama a alma, e ele disse: Senhor, leia a primeira frase comigo, por favor. Ai, que vontade de chorar. Leia a primeira frase comigo. E rogava-lhe muito. De novo, 1, 2, 3. E rogava-lhe muito, dizendo. O que ele dizia? Minha filha está, rogo-te que venhas e lhes impõe as mãos para que sare e viva. A primeira coisa que eu glorifico a Deus pela vida de Jairo é que ele reconheceu a autoridade do Senhor em ser adorado. Nesse momento tem 200 pessoas nos acompanhando junto com esse culto aqui dentro. Ele reconheceu que ele merecia ser adorado. Tu reconhece que ele merece ser adorado? Aqui a honra dele, o louvor é dele, a adoração é dele, a glória. Aqui tudo é dele. Ele reconheceu a soberania dele em ser adorado. Mas em segundo lugar, este homem reconhece o poder de Jesus em curar e dar vida, porque ele falou: eu quero que o senhor vá lá em casa, imponha as mãos sobre a minha filha, sara ela, para que ela possa viver. Irmãos, não vou nem mencionar, mas tem alguém aqui que tem uma menina de 12 anos em casa? Tem filho de 12 anos em casa? Tem, não tem? Lá os irmãos lá atrás, pelo menos 3 pessoas, 4 levantaram as mãos. O carro que você tem, a casa que você tem, se você tiver um dinheiro no banco, um sítio, uma fazenda, se você tiver uma riqueza, nesse momento que você está com uma filha em casa, à beira da morte, adianta você confiar em tudo aquilo que você tem? Este homem largou a posição, esse homem largou a sinagoga, esse homem largou a casa, esse homem largou tudo, e esse homem partiu atrás de alguém. Deixa eu te dar a receita esta noite. Tu está correndo para os braços de Jesus, tu está indo para o lugar certo. Quantos anos esta menina tem, irmãos? Quantos anos a menina tem? Repita alto. 12 anos. Muito bem. Acompanhe agora o versículo de número 24 que o Aloir vai colocar. Bom, volta no 23, só no finalzinho. Eu peço que o senhor vai na minha casa, ok? Rogo-te que venhas e impõe as mãos para que a sare a viva. Agora vamos ver o versículo de número 24. Qual as 3 primeiras palavras que está escrito? As 4 primeiras palavras? E foi com ele. Eu não sei não, se você consegue pensar na profundidade disso. A menina está morrendo. Ele vai buscar socorro. Jesus falou: é agora. Estou indo. O texto ali está dizendo que foi com ele. Onde que é? Estou indo com você. Jesus vai, e a bendita da multidão atrás de Jesus, apertando ele. Eu imagino, irmãos, a cara do Jairo. Olha para um, olha para o outro aí, está indo. Ó. Vai para cá. Atendeu o meu pedido aí, está indo comigo. Daqui a pouco, ó, a menina está indo. Olha aí, está indo, vamos lá, vamos. Agora olha o versículo de número 25. Sério. Irmão, como diz um bom mineiro, o trem muda tudo. Por quê? Uma certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitaria, por isso, aproveitando isso, indo de mal a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Volta para mim, por favor, o versículo de número 26. Vamos analisar a situação dessa mulher. O versículo de número 25, por favor.
E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Esse texto aí diz fluxo de sangue, mas a palavra certa seria uma hemorragia, não é verdade? É uma hemorragia. Tem coisa que é urgente, tem coisa que é emergência. O caso da menina de Jairo, ela é urgente. O caso dela era uma emergência. Entendeu ou não? A menina de Jairo era urgente, mas o caso dela era emergente. Imagina você está na porta do hospital para consultar, sentindo uma dor. Chega uma pessoa sangrando. Larga você sentado lá e vai atender quem está sangrando. Essa mulher tem um fluxo de sangue, essa mulher tem uma hemorragia. E deixa eu te falar os problemas que essa mulher enfrentava. Se esta mulher assentasse nesse banco do ciclo de oração aqui, ninguém podia sentar, porque o banco era imundo. Essa mulher não podia pegar os filhos no braço, se ela tivesse nos braços. Essa mulher não podia ter contato com o marido dela de vida íntima, de dormir junto. Por quê? O do fluxo de sangue era considerado imundo. Inclusive a mulher, como estava no período menstrual, ela não podia tocar em pessoas. E essa mulher tem 12 anos que essa mulher está sangrando. E você acha que naquela época tinha absorvente da Johnson e tudo quanto é trem igual tem hoje? Não tinha. Imagina a luta dessa mulher, sangrando 12 anos. Eu imagino a cor dessa mulher, dessa parede, branca. Não sei se você consegue entender isso aqui. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu, olha a situação dessa mulher. Agora, os meninos estão aqui, sabe, tem o Lucas ali que é médico, o doutor Lucas, tem outra enfermeira aqui, sabe, que quando você não resolve um problema numa cidade, no Ipanema, você, no Taparu, vem para o Ipanema, do Ipanema você manda o Manhuaçu, você manda o Carangola, Muriaé, você manda Belo Horizonte, Juiz de Fora, lugar que tem um hospital maior, vai para São Paulo, vai para o Albert Einstein lá em São Paulo, e aí você vai procurando recurso. A Bíblia diz que essa mulher gastou tudo que ela tinha em 12 anos para curar a sua enfermidade. Irmãos, a menina tinha 12 anos, a mulher tinha 12 anos sofrendo. Agora deixa eu te mostrar a diferença. O pai da menina era rico, esta mulher já estava pobre. Quando o Jairo chegou, todo mundo abriu alas para o amigo Jairo passar. Quando esta mulher chegou, primeiro, ela nem podia estar no meio da multidão. Ninguém abriu ala para ela passar, não. Já que ninguém me dá licença para passar, eu vou dar um jeito de misturar aqui. Ela acotovela uma aqui, a cotovela está ali, licença aqui, empurra aqui. Quando ela viu o mestre, ela falou: o quê? Agora o Jairo está gritando lá e dizendo: o senhor tem que ir lá em casa, o senhor precisa ir lá em casa. E ela: não, nem lá em casa precisa. Não vai precisar de ir lá em casa não, só se eu chegar na orla do seu vestido e tocar. Agora eu vou chamar a sua atenção por uma coisa. É claro que é Jesus que tem o poder. Mas o Jesus, como um bom judeu, ele usava uma veste que tinha umas tirinhas, irmãos. Umas tirinhas. Do hebraico, essas tirinhas, elas poderiam ser chamadas do português em franja ou tirinhas, mas do hebraico ela tem uma palavra interessante que é tzit. Coloca a fotinha dela aí, Eloy, para você ver como é que é. Eram umas tirinhas, olha lá. Está vendo na hora do vídeo? Está vendo aquela tirinha branca e azulinha? Coloca a outra, Eloy, por favor. Está vendo? Essas tirinhas no talit, que ficava pendurado. Quando esta mulher viu Jesus com essas tirinhas... pastor, não entendi nada. Pois você vai entender. Números capítulo de número 15, versículo de número 37. Você está achando que conhece alguma coisa na Bíblia, né? A gente acha que conhece alguma coisa na Bíblia, como a Bíblia se renova a cada manhã. Números capítulo 15, versículo de número 37. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas, ou do hebraico tzit, pelas suas gerações, e nas franjas das bordas põe um cordão de azul.
e as franjas vos serão para que vendas vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelas quais andais vos prostituindo. Quando vocês pecarem, tiver algum problema, olha para a orla do vestido de um judeu, que vai estar penduradinho, tizite, essas franjinhas, porque aquilo ali vai falar da lei do Senhor e da aliança de Deus com o seu povo. Opa! E Deuteronômio capítulo 22, versículo de número 12, está escrito, Deuteronômio 22, 12: franjas porás nas 4 bordas da tua manta, com que te cobrires. Agora Malaquias capítulo 4, versículo de número 2, prepara aí para você dar um glória. Malaquias 4, 2: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. Essas asas aí, numa tradução bem próxima, diz: trará na orla das suas vestes. Cura trará na hora das suas vestes. Quando ela vai tocar no vestido de Jesus, tinha um simbolismo do Antigo Testamento, que dizia: este homem, além de ser Jesus, ele tem o tzit, ele tem a franjinha, que representa a aliança de Deus com Israel. Você não acha lindo isso não, pastor Gerson? Vamos imaginar a mulher aí por trás. A multidão está andando e o Jairo está na frente, está indo lá em casa. De repente, quando ela atravessa as barreiras da multidão, encosta na orla do vestido de Jesus. Quando ela encosta, Jesus, parou. Jesus parou e falou: opa! Jesus, eu não sei, Jesus não falou opa não, eu estou falando. Jesus falou: alguém me tocou. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Eu botei essa fotinha aí. Aleluia. Não, irmão, vibra comigo, pelo amor de Deus, sai do chão. Esse Jesus não é gente não, irmão. Como Deus, ele não é gente não. Aleluia. Quando ele tocou na orla do vestido, Jesus falou: alguém me tocou aqui. Aí os discípulos falaram: Senhor, um monte de gente encostando no Senhor aqui, como é que o Senhor vem dizer que alguém me tocou? Tem umas trocentas pessoas aqui tocando, esbarrando no Senhor, como é que o Senhor vem dizer alguém me tocou? Jesus falou: não, alguém me tocou de uma maneira diferente. Alguém me tocou porque de mim saiu eu vou dar um tempinho para vocês que conseguem entender isso aqui. De mim saiu virtude. Vamos largar a mulher perto de Jesus um pouquinho e vamos pensar num negócio aqui. O Jairo estava feliz que Jesus veio para a casa dele, sim ou não? E quando Jesus parou? Imagina a cara de Jairo. Hein, Eunice? O Jairo deu uma olhadinha e falou: ih. Estava tão bom ele indo para casa. Agora ele vai e para. Se fosse hoje, alguém ia falar: mas pareceu um estrupício. Não tem essa palavra? Pareceu um estrupício aqui para atrapalhar ele ir para casa. Aleluia. Hoje Deus falou muito comigo nesse texto. E eu vou te dizer por que foi muito profundo o que Deus falou comigo hoje à tarde. Que quando Jesus para, o Jairo olha, a multidão está parada, e Jesus disse: alguém me tocou? A mulher teve coragem de dizer: Senhor, fui eu. Ela reconheceu a situação dela e ela reconheceu o que acabou de acontecer com ela, porque diz a Bíblia que o sangue secou. É como se fosse, doutor Lucas, não sei como é que chama o bisturi que vai lá com coisa assim
cauteriza, não é assim? Vai lá e seca assim, ou está sangrando, vai... secou, e ela falou: fui eu. Agora eu chorei quando eu ouvi. Talvez você não vai chorar, porque cada um funciona de uma forma. Quando nós chegamos no capítulo de número 4, versículo de número... Vou falar para o Eloí para ele colocar. Capítulo de número 4, versículo... Deixa eu ver se é o 34. Eu volto para a Bíblia, a gente já está terminando, nosso horário já está acabando. Capítulo de número 4, versículo de número... 29, coloca por gentileza o 29, e quando já o fruto, capítulo 5, versículo 29, capítulo 5, 29, diz assim: e logo se lhe secou a fonte do sangue, e sentiu no seu corpo já está curada daquele mal. Presta atenção, ela toca e ela sente no corpo dela já está curada do mal. Aí o versículo 30, olha o que diz: e logo Jesus, conhecendo que poder de si saíra, voltou para a multidão e disse: quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes aí? Quem tocou? Versículo de número 31. E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Versículo 32. E ele olhava ao redor para ver quem fez isso, ver quem isto fizera. Versículo 33. Então a mulher, tipo assim, levantou a mãozinha e falou: Senhor, que sabia que tinha acontecido, temendo e tremendo, duas coisas, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Qual foi a verdade que ela disse toda para ele? Senhor, deixa eu contar para o senhor, tem 12 anos que eu já vendi minhas propriedades, vendi meu cetim a sair da rua, vendi a casa que eu tinha do lado de cima, vendi não sei o que, vendi os cabritos, vendi tudo, vendi, Senhor, vendi. E olha como é que eu estou aqui, 12 anos sangrando, igual uma doida, sangrando, não é a minha cor, estou branca. Agora, coloca para mim o versículo de número 34. E ele disse: filha, repita comigo, filha. O Aloir vai colocar o 23. Porque aí também tem a palavrinha filha. 5:23, quem vai pegar comigo? E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha, repita comigo, filha. Essa menina de 12 anos tinha um pai para chamá-la de filha. É aí que eu chorei hoje. O Jairo está dizendo: vai lá por causa da minha filha. Jesus olha para ela, está sofrendo, tem 12 anos, tem pai não, mas eu vou chamá-la de filha. Eu chorei hoje quando eu ouvi isso. E vou te dar uma notícia que talvez você não saiba. A única mulher na Bíblia que foi chamada de filha por Jesus foi esta mulher. Mas ninguém, eu não sei, irmãos, vocês, mas essa palavra filha, tem uma outra tradução, me parece que é a NTLH, o Novo Testamento, linguagem de hoje, diz assim: minha filha. A quando ele disse filha, eu não sei vocês, mas quando o pai chamava filho, meu filho, vem cá, filho, filha, está chorando, aí você chama: vem cá, minha filha, vem cá, meu filho. Eu não tenho mais meu pai, quero dizer meu filho. Mas você tem um Cristo que esta noite te chama de filho e te chama de filha. Pode ficar tranquilo que eu entendo o que está passando com você, minha filha. Oh, glorificado seja o nome de Jesus. Eu entendo o que está passando com você, minha filha. Filha, agora olha a sequência. Filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou.
Vamos lá. Ser curada. Vai em paz e ser curada do teu mal. Tudo bem, a gente já está concluindo. Você esqueceu de alguém aqui, porque Jesus tira a atenção e joga para a mulher? Quem que se perdeu no meio da multidão agora? O Jairo, ok? Ok? O Jairo chamou, depois vocês pegam o pedacinho que eu falei sobre filha, que é muito interessante. O Jairo dizia, vai lá em casa por causa da minha filha. A mulher não tinha pai, Jesus a chama de filha. Nesse meio de tempo, o Jairo está perdido na multidão, porque Jesus deu atenção para atender a mulher. Quando Jesus está conversando com a mulher, chegou o pessoal do lado, porque o pessoal veio, melhor dizendo, vieram pessoas dizendo, ô Jairo, larga o mestre, acabamos de receber a notícia aqui, que a menina já morreu. Irmãos, isso é no meu coração, não está aqui não. Quem sabe o Jairo pensou, essa mulher atrapalhou o plano todinho, né? Deixa eu te dar um recado, ele não atrasa. É só uma questão de tempo. Eu vou repetir, ele não atrasa, ele já definiu ir lá para te dar vitória. Ele não atrasa, ele vai chegar. Enquanto eles estão falando com ela, com o Jairo, que a menina já morreu, aleluia. Jesus, irmão, tinha uma capacidade. Você conhece alguém que está conversando aqui, prestando atenção no que está passando do lado? Ligado assim, antenado? Quando Jesus está conversando, falaram com Jairo assim por trás, Jesus falou, Jairo, vem cá. Pode acalmar. Pode. Crê somente. Estando ele ainda falando, volta aí, Jesus, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, que disseram, a tua filha está morta, por que você está enfadando mais o mestre? Não enfades mais o mestre. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Vamos concluir, nosso tempo acabou, versículo de número 37, e não permitiu que ninguém seguisse, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, largou a multidão, chegou na casa do Jairo, a menina realmente estava morta, não estava? Por quê? Olha a sequência do texto, para você ver o que está escrito lá. E tendo chegado o principal, viu o quê? Um alvoroço, e os que choravam e pranteavam, porque a menina tinha morrido, a menina está morta. Jesus chegou, entrando, porque vos alvoroçais e chorais? Essa menina não está morta, mas está só dormindo. E começaram a rir dele. Aí, riu dele. Porém, ele tendo feito sair, vá que vocês estão zombando, não estão acreditando, pode sair todo mundo. Tomou consigo o pai da menina e os que com ele estavam, Pedro, Tiago e João, entrou onde a menina estava deitada, e tomando a menina pela mão, disse no aramaico, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. O endemoniado está liberto, diga amém. A filha do Jairo está ressuscitada, diga amém. A mulher do fluxo de sangue está curada. O último versículo diz, e tomando a mão da menina, disse Talita cumi, que é traduzido, menino, digo, levanta-te. E o último versículo é o versículo de número 42 e o 43 diz, e logo a menina se levantou e andava, pois ela já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E no versículo 43, e Jesus falou, dá comida para essa menina, ó, não conta para ninguém não, esse negócio que eu fiz aqui. Como é que não conta um trem desse, irmão? Jesus pediu, mas não tem jeito não, não é verdade? Esse negócio de segredo do milagre desse tamanho aí, não conta para ninguém, ninguém deve saber disso. E faz o seguinte, dá comida para essa menina. Por isso é que crente come depois do culto, irmão, eu acho que é por causa disso. Amém? Você pode adorar a Deus esta noite? Encerrou a viagem. Conclusão, Jesus acalmou o mar, libertou o gadareno, ressuscitou a filha de Jairo, curou a mulher do fluxo de sangue, o nome dele foi glorificado, e ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem pode dizer amém? Fica de pé comigo adorando a Deus então no nome de Jesus.
Glória a Deus. Assim que eu orar, eu quero pedir o Ayla para cantar: de Deus muito firmes são as promessas. Nós temos aqui vários pedidos de oração, nós vamos aproveitar, pastor Alex? Sim. Alexandre. Pessoas dando testemunho de cura aqui pela internet. Nós temos agora 219 irmãos nos acompanhando ao vivo. Nós vamos orar agora com esses irmãos que estão do lado de lá e com os que estão aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Levante uma de suas mãos comigo. Irmão Legaro está nos acompanhando também, Alexandre? Aleluia. Eu queria que você fizesse assim, ó, com uma mão no seu coração e uma mão assim para o céu, direita ou esquerda, como você queira. Qualquer coisa que estiver te afligindo, feche os olhos para você ouvir o que eu vou falar. Feche os olhos para você ouvir o que eu vou falar, por favor. Aleluia. Para o Jairo, possivelmente eles abriram caminho para ele chegar perto de Jesus. A mulher do fluxo de sangue não abriram caminho, ela teve que criar um caminho. Deixa eu ser voz de Deus para você esta noite. Talvez a sua circunstância levou você e o caminho estava aberto até chegar perto de Jesus. Mas talvez você está tendo muita dificuldade para tocar na orla do vestido dele. Mas descansa. Ele vai parar para te ouvir. O Jairo dizia: minha filha. Jesus dizia: minha filha ou filha. Senhor, neste momento em que tem centenas de pessoas nos acompanhando pela internet e aqui dentro do templo, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor atravessou o mar da Galileia por causa do gadareno. O Senhor voltou para o lado de cá outra vez por causa de Jairo e por causa da mulher do fluxo de sangue. Talvez tem gente, Senhor, que parou por essa transmissão esta noite. Gente que está nos assistindo, quem sabe num celularzinho, deitado numa cama. Quem sabe alguém que está nos acompanhando no leito de hospital. Quem sabe tem alguém nos acompanhando dentro de um carro. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Senhor, eu sigo orando e clamando, Senhor, por vidas, que o Senhor possa tocar naquelas vidas, Senhor. Eu tenho um pedido de oração que chegou aqui no início do culto, Senhor, para a Márcia. Eu tenho esse pedido de oração para a Gabriela, uma criança de 10 anos diagnosticada com câncer. O Senhor é o Deus que curou a filha de Jairo, e o Senhor pode curar esta criança em nome de Jesus. Mas eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor venha interferir em causas difíceis de serem resolvidas esta noite. Toca, Senhor, naquele ponto que precisa ser resolvido. Toca neste coração, toca nessa alma, nesse sentimento, nessas emoções. Cura o corpo, cura a alma. Eu abençoo a vida dos teus filhos, Pai, e glorifico o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Isso aqui é o talit. Está vendo isso aqui, irmãos? O judeu usava na sua roupa uma peça como essa. Tem aqui escrito em hebraico, olha, muita coisa aqui, ó. Usam até hoje, né? Olha o talit aqui, ó. Olha o tzitzit. Acho que você não estava na hora do tzitzit, não, que eu falei tzitzit. As franjas.
Isso aqui era o símbolo da aliança de Deus para com Israel. E eu venho te dizer que Deus é Deus de alianças e Deus é Deus de promessas. Acalma o seu coração. Obrigado. Quem imaginava que alguém ia ter um negócio desse aqui? Ninguém, né? Deus abençoe. Vamos nos despedir, Marcos, dos irmãos, ou vamos cantar o hino junto com eles? Vamos cantar, né? Canta aqui, olha, de Deus muito firme são as promessas. E em seguida nós vamos nos despedindo dos irmãos que estão aqui na internet. Vai lá, toca na hora do vestido. Hino de número 459. De Deus muito firme são as promessas, mais firme que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se extingue a vida e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida, bastante pra te abrigar. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessa temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente fiel corajoso dará coroa de luz. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Nós queremos despedir, Marcos, ali dos irmãos que estão nos acompanhando, e nós vamos pedir aos irmãos que levantemos um clamor nesse momento, a favor de um dos nossos irmãos que estão internados. Nós queremos despedir dos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a sua vida, mais de 200 pessoas, vários testemunhos de milagres operados, né? Quantos querem agradecer a Deus pelos irmãos que estiveram conosco, podem dizer amém? Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, a
Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais, juntamente com a Rádio Web Shalom Ipanema MG, acabou de apresentar a transmissão do culto de ensino da Palavra de Deus. Te aguardamos na próxima terça-feira. Agradecemos a sua audiência. Realização: Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais. Pastor Presidente Jander Magalhães de Castro.